opção. Sim, tem selecionar o idioma das legendas. Muito chique. Então tá, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai olhar depois. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar, então, com os elementos cartográficos dos mapas. Sora, o que é isso? Vocês devem saber o que é um mapa, né? Geralmente o professor de geografia adora o mapa, até o de história. Então, assim, esse mapa, ele tem alguns elementos que são essenciais. É os elementos que fazem ele ser um mapa. Então, com isso, nós vamos aqui saber o que é esses elementos, para que eles servem, como é que nós podemos observar eles, saber o que é o quê, tá? Tanto que a aula hoje vai ser focada nesses elementos, mas nós também vamos focar um pouquinho mais em um deles, que é as projeções cartográficas, tá? E é aquilo, gente, se vocês tiverem, então, alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição, olhei tal série, olhei tal documentário, tal site, conversem conosco, tá? Porque a aula não é só minha e do Vitor, é de vocês também. Então, vocês podem ali colocar no chat, vocês podem abrir o microfone, se quiserem colocar o rostinho de vocês aí também, vocês também podem, tá? Podem contribuir. Mas vocês estão falando. Tá, dá um momentinho ali, que nós vamos pausar, fala e vocês, já quero. Ou levantei a mãozinha que tem disponível para vocês, tá? Sempre é bom interagir. Tanto que eu até colocamos algumas perguntinhas ali para vocês interagirem. Então, assim, quais são os principais elementos do mapa? São 5. Quais são eles? O título, a legenda, a orientação, que a orientação vocês já trabalharam na aula passada com o Prof. Vitor, a projeção cartográfica, que é algo que essa aula nós vamos dar, então, uma entonação maior, e a escala, tá? Então, é nessa ordem que nós vamos falar sobre esses elementos. Vamos lá. Então, aqui colocamos 2 mapas para vocês. Como é que nós sabemos do que se trata esses mapas? Simples, nós vamos olhar o quê? O título. É algo, gente, que vocês fazem isso sem, às vezes, nem perceber. Qual é o título desse mapa 1? Modais de transporte do Rio Grande do Sul. Sora, o que é modais mesmo? É os tipos, os meios de transporte. Tanto que ali tá, quais são esses meios? Tá na legenda, rodovias, ferrovias, utovias, hidrovias, portos e principais aeroportos. Então, ali, pela legenda, eu sei o quê? Eu sei quais são esses modais e onde eles estão localizados no Rio Grande do Sul. Então, como é que eu sei isso? Olhando esses 2 elementos, o título e a legenda, certo? Sora, onde é que está a orientação? Nesse caso, a orientação está sendo mostrada só pelo N. N de norte. Está mostrando, então, onde fica o norte no Rio Grande do Sul. Então, o norte é tudo que está, como vocês chamam, para cima, que na realidade não é o para cima, o que está para cima, né? É o céu. Então, aqui, tudo que está para essa direção, é norte. Então tudo que está para essa é o quê? Norte, sul, leste, oeste, ok? Então, o norte é só para vocês terem uma ideia, e daí vocês já pegam aquele formato lá da orientação e já colocam, então, complementem ele. O norte aqui, então, o sul é o ponto contrário. Daí tem o leste e o oeste, tá? Então, aqui é a parte oeste do Rio Grande do Sul, aqui é a parte leste, aqui é a parte mais sul e aqui é a parte mais norte. Depois aqui, pode falar. Só ali o Gael perguntou o que seriam dutovias. Dutovias, vocês já foram num posto de gasolina, vou dar um exemplo, né? Vocês já foram num posto de gasolina e tem gás, as pessoas abastecendo o carro com gás natural. Esse gás natural, ele chega no posto de gasolina por dutos, né? Que é como se fosse um cano grande, assim, vedado, onde passa gás natural. Então, dutovia é um duto que transporta gás natural, né? Esse gás natural, ele serve não só para carros, ele pode servir para encher gás de cozinha, por exemplo, para abastecer centrais de gás de condomínios, apartamentos, né? E para uso industrial também, né? Diversas indústrias utilizam gás natural para produzir, né? Então, todo esse gás, ele vem por dutovias, né? Por dutos, que a gente chama mais popularmente, né? Então, isso seriam dutovias. Às vezes tem até umas placas, não mexer aqui, não cavocar, não fazer o quê, porque ali embaixo tem uma dutovia. Em Porto Alegre tem até mais do que aqui em Gravataí, ali pro Cachoeirinha, e daí tem essas placas, ou seja, não mexa ali, porque ali tá passando um duto embaixo
e se tu mexer, tu cavocar, tu pode estourar esse duto, ou seja, né, gente, uma catástrofe, o meio ambiente vai ser totalmente ali contaminado, as pessoas que estão na volta, se respirarem esse gás, entrarem em contato, então também vão sofrer. Então, se tiver a plaquinha, não mexa naquele solo, não mexa naquela terra, naquele chão, tá? Deixa ali quietinho, tenta mexer, então, na hora mais próxima, conversar com alguém da prefeitura, para ver o que se pode ser feito já que tem aquilo ali. Então, dutovias é isso, são dutos, são canos, digamos assim, grandes embaixo da terra, que transportam alguma coisa. Na maioria das vezes, aqui para nós é gás. Ali o segundo mapa, gente, vocês podem ver que ali onde está o título, está escrito o quê? Densidade demográfica. Sura, o que é densidade demográfica? Nós vamos ver lá na aula de população, mas já adianto para vocês. É quando eu tenho uma população total dividido pelo tamanho da área. Ou seja, onde é que eu tenho maior concentração de pessoas no Brasil por quilômetro quadrado. Nesse caso, nós podemos ver, ó, que a região ó, aqui, ó, do nosso litoral, que compreende aqui, é onde eu tenho maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Tem dentro aqui do Brasil, das outras regiões? Tem, mas principalmente na região litorânea brasileira é onde fica mais. Por quê? Por questões históricas. Foi ali onde foi primeiro colonizado pelos portugueses, ou seja, é ali que se concentrou a maior leva da população no primeiro momento, e com isso foi atraindo, então, questões econômicas, atraindo depois empresas, indústrias, e a população foi cada vez mais se fixando ali. Até hoje nós temos, então, essa concentração maior aqui no litoral do Brasil. Então, aqui, o título é densidade demográfica. Então, já está me falando que é o quê? Onde eu tenho maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou analisar onde é que tem isso? Eu vou analisar pelas cores desse mapa. Enquanto o outro ali, ó, esse mapa aqui, de modais de transporte, era pelos símbolos que eram colocados, aqui é por cores. Ou seja, onde tem a cor mais forte é onde tem maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Onde a cor está mais fraquinha, está mais um amarelinho mais claro, é onde tem menor concentração. E quem vai mostrar isso é a legenda. Ó. A legenda que está aqui do ladinho, nesse mapa, está mostrando isso. Ó. Quanto maior, maior concentração, ou melhor, desculpa, quanto mais escura a cor, maior concentração, quanto mais clarinha, menor a concentração. E nós também temos a orientação aqui, ó, gente. Tá? A orientação também, então, aqui está mostrando que é por norte, ou seja, aqui é o norte do Brasil, aqui é o leste do Brasil, aqui é o oeste do Brasil, aqui é o sul do Brasil. Mais ou menos assim, tá? Sora, tu não falou de escala nem de projeção. Por quê? Eu vou falar um pouquinho mais lá para o final da aula, mas o que seria essa projeção? É como o mapa foi feito. Como esse mapa foi feito depende da projeção que foi colocada. Foi, né, utilizada para confeccionar ele. A escala diz o quê? Quantas vezes essa área foi reduzida para caber nesse papel, nesse visor aí de vocês aí, do celular, ou no notebook, ou do computador, do tablet, seja o que for. Quantas vezes esse mapa precisou ser reduzido para ser feito? Isso, então, é a escala que vai nos dizer. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esses dois, mais lá para o meio e para o final da aula. Dúvidas até aqui? Comentários? Geralmente vocês fazem, gente, essa observação do modo automático. Vocês nem olham, tipo, o que é um título, o que é uma legenda. Olha ali o mapa e já sabem onde procurar os dados justamente por esses dois principais. Certo? Deixa eu ali olhar no chat. Não? Gente, às vezes eu posso não olhar no chat, que nem ali o do Gael, que ele perguntou, porque eu tô aberto aqui com os slides. Por isso ali o Vitor me deu, não, ó, o Gael fez alguma pergunta. Mas às vezes eu volto aqui para tentar ver se vocês estão comentando alguma coisa. Eu vou te falando, quando chegar um comentário, eu vou... Tô com o chat aberto aqui. Perfeito. Hoje é mais tranquilo que hoje não tem, né, o último período não tem quase ninguém entrando, daí não precisa ficar toda hora aceitando alguém. Então, seguindo. Aquilo que eu já tinha falado para vocês, ó, gente, o título indica o quê? O assunto, o tema retratado no mapa. O que é o mapa? O outro lá era o mapa de modais de transporte no Rio Grande do Sul. O segundo mapa era, então, de densidade demográfica do Brasil. Então, ele indica o tema, o que está sendo retratado. A legenda, ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar o que significa cada símbolo que está no mapa, cada cor, cada linha, cada ponto, ok? Então, a legenda ali, ela vai explicar o que está sendo colocado nesse mapa. Igual aqui, ó.
esse símbolozinho aqui vermelho. O que é esse símbolo vermelho aqui no mapa do Rio Grande do Sul? É os portos. Ah, e essa estradinha aqui em preto, que tem os risquinhos, é as ferrovias. Quem é que mostra isso? A legenda. Tá no mapa? Tá. Mas a legenda vai explicar. Aqui no outro, tem todas essas cores. Quem vai explicar essas cores? A legenda. Cor mais escura, onde tem mais população por quilômetro quadrado. Cor mais clara, onde tem menor, então, quantidade. Então, a legenda vai explicar isso, seja explicando ponto, seja explicando desenho, seja explicando cores, certo? Então, aqui, outro, só para trazer aqui para vocês, é um mapa também de densidade demográfica, ele está diferente do outro, ó. Sura, por que ele está diferente? Porque são pessoas diferentes fazendo o mapa. Cada pessoa vai fazer um mapa da sua forma, ele vai pegar o mesmo dado e vai mudar. Que nem esse daqui está para nós visualizarmos, né? Ele tá melhor. Se vocês quiserem olhar ele em casa, bem grandão, tá aqui, ó, o link, daí vocês podem visualizar ele bem grande. Mas aqui é a mesma coisa, ó. Onde tem menos de 1,0% de habitantes por quilômetro quadrado é onde tá mais clarinho. Aqui, ó, nessas, onde eu tô passando o mouse. Ó, onde tá minha setinha. Onde tem mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado? Ó, nessas regiões mais escuras, que aqui vocês conseguem ver maior, certo? Principalmente onde? Em grandes cidades, grandes metrópoles. Metrópoles, elas geralmente possuem muita gente morando. Então, aqui, ó, Porto Alegre, certo? Aqui São Paulo, Rio de Janeiro, onde, então, tem muita gente num pequeno espaço. Orientação, gente, é aquele o Nzinho que eu mostrei para vocês, ou nesse último mapa, ele tá o quê? Com esse último mapa aqui, ó. Ele tá com a orientação completa com os pontos cardeais. Ele tá com norte, sul, leste, oeste. Ele tá completinho, certo? Então aqui, ó, tanto pode aparecer a orientação como um N, apontando para o norte, ou pode aparecer aqui, ó, como ela inteira, tá? Os pontos cardeais inteiros. A Rosa dos Ventos, então, ali mostrando para vocês. Isso serve para quê, gente? Para vocês se orientarem. Onde é o norte desse pequeno, ó, esse território mostrando? Aqui só tem a parte norte do Brasil sendo demonstrada. O que está ao norte? Onde é a parte mais norte? Qual é? Ó, aqui tem os estados brasileiros da região norte. Quais são os estados que estão mais a norte? Então, é os que estão mais para cá, sendo assim Roraima e Amapá. Na região norte, quais estados estão mais para sul? Rondônia, Tocantins e Acre, ok? Ah, quais estão mais para leste? Amapá, Pará, Tocantins. É para vocês terem essa ideia. Ó, tô no Amazonas, ok? Amazonas. Qual é o estado que está ao norte do Amazonas? Roraima. Vamos para o Amazonas de novo. Estou no Amazonas. Qual é o estado que está ao sul do Amazonas? Rondônia. Então, é para isso que serve essa orientação, para vocês tentarem saber se orientar e, ao mesmo tempo, também se localizar aqui dentro deste mapa. Pensem pela bússola, gente. Vocês podem estar perdidos e ter uma bússola. Ah, Sora, eu não sei mexer numa bússola. Mas a bússola tende ao quê? É sempre apontar para o norte, como o prof. Vitor já falou na aula passada. Então, ali vocês podem pensar, bah, vou para o norte, uma hora eu chego aqui. Daí vocês estão indo, de repente está a leste. Ó, vocês não seguiram reto. Vocês deram uma dobradinha. É para mais ou menos isso. É muito importante nos mapas, gente, principalmente antigamente. Lembre-se que antes nós não tínhamos celular, com internet nas nossas mãos. A internet não estava disponível em qualquer ponto. Ou seja, era o quê? As grandes navegações. Pense naquela época, ou seja, era essencial saber a orientação do mapa, se localizar pelas estrelas, pelo sol. Era assim, então, que as pessoas se orientavam para se localizar, então, para se acharem em algum local. Tá? Algum comentário, Vitor? Não, tranquilo, é isso aí. É sempre interessante, né, pessoal? O que a gente tem que perceber para ser um mapa, né? Por exemplo, eu trabalho na rede municipal de Gravataí, de educação, né? E aí vem um documento para a escola que eu trabalho, mensal, chamado Mapa da Merenda. Mapa da Merenda. Só que o mapa da merenda não é um mapa, é uma tabela da merenda. E aí eu mandei um e-mail para o setor de nutrição da Você chegou a fazer isso? Sim, corrigindo.
Não é um mapa, é uma tabela. Não tem escala, não tem representação visual, não tem legenda, não tem projeção, não é mapa, né? Então o mapa precisa ter essas o que a Carol está falando aqui, né? Precisa ter esses requisitos, né? A gente tende a chamar quase tudo de mapa, mas nem tudo é mapa. Por exemplo, uma tabela, né? Uma planilha não é um mapa, certo? É uma outra representação visual que representa um outro tipo de dado que nem poderia ser representado por um mapa, né? Porque um mapa precisa representar algo, uma representação visual, né? De uma certa superfície terrestre, né? E a merenda da escola não é. Não era uma tabela. Né? Ah, vai, essa foi boa. Te responderam? Não, não me responderam. Mas a iniciativa foi válida, foi válida. E, gente, isso que o prof. Vitor colocou é muito interessante, que às vezes o aluno me traz, fora esse mapa. E eu olho que, na realidade, é só um contorno do Brasil. Ele não é realmente um mapa, ele é um contorno do Brasil. Por quê? Porque ele não tem legenda, ele não tem título, ele não tem orientação, ele não tem projeção, ele não tem nada. Era simplesmente o desenho. Muitas vezes nós falamos que é um mapa. Tá errado? Fielmente estaria errado, né, gente? Mas como é nosso, ok, de falar normalmente assim, então no popular não está totalmente errado, mas não dá para dizer que ele é um mapa cartográfico. O cartográfico, gente, ele tem que ser fiel, ok? Ele tem que ter esses requisitos, esses elementos. Ah, mas é só um mapinha. Gente, nada é um mapinha, ok? O mapinha, ele está mostrando alguma coisa. Então, esse termo de, é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Alguém quis representar algo com ele, alguma informação. Às vezes essa informação tá fiel, ou às vezes essa informação ela tá camuflada para vocês acharem que é algo, mas na realidade é outro. O mapa também tem disso, né? Porque, como eu falei, são pessoas que fazem. Nem todas as pessoas são totalmente fiéis. Que nem, vou representar um mapa com tamanho. Se bem que eu já vou falar isso para vocês ali daqui a pouco sobre o tamanho da Europa. Não vou deixar, não vou trazer para agora. Deixa lá que tem lá o tamanho para vocês, tem até uma interação. Então, vamos seguir aqui. Então, temos uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Terra é perfeitamente redondinha, lindamente redondinha, sim ou não? Olha, a Brenda foi rápida. A Brenda já disse não. Todo mundo tá achando que não, Aquele globo que geralmente as escolas têm, ou que vocês às vezes querem comprar, mas é muito caro. Eu sou uma. Eu quis comprar. Sim. Isso daí, gente, eu já quero. Isso daí é perfeitamente redondinho, igual o globo? Então, gente, como vocês bem colocaram aqui, a Terra não é perfeitamente redonda, gente, ok? A Terra não é assim, dessa forma bonitinha, assim, lustrosa, redondinha, perfeita. Ok? Ela é assim. Talvez eu tenha aqui decepcionado alguns, ok? Que não sabiam do formato da Terra. Mas, gente, eu quero que vocês pensem. A Terra, ao mesmo tempo que ela tem montanhas gigantescas, ela tem as fossas abissais que são muito para dentro. Ou seja, são muito baixas em relação ao volume do oceano, do mar. Com isso, eu tenho partes que são bem grandes da Terra e tem partes que são bem mais baixas. E daí faz essa Terra ser essa massinha de modelar, digamos assim, meio que deformada. Entende? Então, ela não é perfeitamente redondinha. Ok? Vocês podem ver, onde tem montanhas aqui nessa parte, elas são mais vermelhas e elas são também amarelas, tá? Que mostram que são mais altas. Deixa aqui. Então, o que nós chamamos esse formato da Terra? Eita, 30-30. Sempre me liga. O que nós chamamos o formato da Terra? É um geóide, gente. A Terra, ela não é redonda. Nós trabalhamos com a Terra redonda lá no Fundamental para as crianças terem uma ideia de qual é mais ou menos o formato dela, para não assustar ninguém. Mas, na realidade, vocês já são grandinhos aqui, grandinhas, né? Geóide é o nome correto para o formato da Terra. Esse formatinho mais deformado, digamos assim. Então, qual é o formato da Terra? Um geóide. Isso daqui. Calma. Isso daqui é um geóide, então, para vocês. Por que é esse formato? Porque, ao mesmo tempo que nem eu falei para vocês, nós temos as cordilheiras, as formas de relevo, né?
nós também temos as planícies, as fossas abissais, tudo, então, mais para baixo, digamos assim. Nós temos a parte mais alta e a parte mais baixa do planeta Terra. Isso faz, então, aquelas deformações. Ó, novamente, as montanhas, as formas de relevo, né? Que vocês já sabem, montanha, planalto, planície, a região de Varilha. Então, nós temos toda essa diversidade de relevos que causa, então, este geóide, aquele formato. E outra, gente, o que agora eu quero trabalhar com vocês? Mapa. Gente, o mapa, ele é algo bidimensional. Ok? Então, ele é algo assim, ó. Tem um mapa aqui em cima, ele é algo só simplesmente isso. O que eu quero trazer para vocês? A Terra é tridimensional. Então, não tem como, gente, fazer algo tridimensional ser perfeitamente fiel em o quê? Em um plano, em um papel. Imagine, eu tenho esse copo na minha mão. Ó, esse copinho que eu tô tomando água aqui. Ó, para vocês, ó. Como é que eu posso desenhar esse copo fielmente, respeitando tudo dele? Tem como? Não. Não tem como. Eu não tenho. Ou eu vou respeitar a altura e a largura, ou respeito a profundidade dele. É tridimensional, ou seja, altura, largura e profundidade. No mapa, gente, a profundidade geralmente sempre é deixada de lado. Ok? É difícil tu conseguir a profundidade, o tamanho ali que tem dentro da Terra. Então, isso, gente, para isso ou para qualquer coisa que vocês forem fazer, desenhar em 2D, não vai ser 100% fiel. Então, o que eu digo aqui para vocês? Os mapas, eles não são 100% fiéis. Os mapas são políticos, ou seja, eles são feitos por pessoas, por grupos sociais, para representar o interesse de cada um. Alguns mapas representam interesse, outros mapas representam outros. É muito difícil ter um mapa fiel. Na realidade, não é muito difícil, não existe. Ok? Tem uns que são mais fiéis ao quê? Ao tamanho, tem outros que são mais fiéis à distância, tem outros que são mais fiéis à forma da área, o ângulo dos continentes. Ou seja, eu tenho, então, tamanho, distância, forma e ângulo. Algum desses elementos aqui no mapa, gente, algum dessas contribuições para fazer o mapa, vai ser o quê? Deformada. Alguma delas. Se eu vou manter o tamanho, gente, talvez a forma desse país, desse continente, ela vai ser distorcida se eu mantenho o tamanho. Ou talvez a distância seja distorcida, porque eu não consigo manter tudo. Alguma coisa eu vou focar mais e vou deixar as outras, então, serem mais deformadas. Mas eu sempre quero trazer isso para vocês, eu e o Prof. Vitor. Todo mapa é político. Tudo que nós fazemos é político, ok? Ah, Sora, como assim? Daqui a pouco vocês vão perceber. Deixa lá para o próximo, que daí vocês vão ver nitidamente o que eu quero dizer com esse político. Ok? Nunca a projeção, né, ela vai conseguir representar a realidade, porque é impossível, enfim, algo cilíndrico, né, ser representado no plano, como a Carol falou, né? Mas, dependendo da projeção, tu pode favorecer ou desfavorecer determinados grupos, determinados países, dependendo da projeção, né? Então, é uma opção política. Distorcido sempre vai ficar de alguma maneira. Mas o tipo de distorção, né? O tipo de distorção tende a favorecer ou a prejudicar, né? Algumas regiões. Então, vamos lá, agora a gente vai... Carol vai entrar nesse meandro agora. Então, assim, ó, gente, para confeccionar algo que é tridimensional, ok? Um geóide, em um plano, em algo bidimensional, nós usamos o quê? Projeções. Existem, assim, ó, muitas e muitas projeções. Aqui nós vamos focar principalmente em 3, ok? Já que é o tempo da nossa aula para isso. Mas existem outras inúmeras, tanto que nós vamos deixar ali para vocês um textinho para vocês lerem, se vocês quiserem saber dessas outras. Mas as principais vão ser faladas aqui, tá? Então, projeção é como eu vou projetar esse mapa. Como eu vou transformar algo em 3D em algo bidimensional, certo? Geralmente, nós transformamos dessas formas. Ou nós utilizamos uma projeção cilíndrica, que olha, o que está sendo feito ali, ó? Cilíndrico, parece que tem um cilindro, ok? Em volta, então, desta terra, em volta dela. É como se eu pegasse um papel e colocasse em volta da terra certinho. Esse papel, o quê? Ele vai compreender as partes laterais da terra. Mas se vocês perceberem, ó, os polos,
ele não vai conseguir cobrir os polos. Então, o que eu posso já ter uma ideia aqui? Que o polo vai ficar totalmente distorcido. Quanto mais para os polos, então mais distorcido nessa projeção cilíndrica. Por quê? Porque não dá para envolver todo esse globo. Tem uma parte que vai ser coberta e tem outra parte, então, que vai estar descoberta, que essa parte, então, é certo que vai ter uma deformação bem mais alta. Bem maior. Depois nós temos a projeção cônica. Parece um chapeuzinho. Imagine que vocês estão colocando um chapeuzinho de aniversário em volta da Terra. Essa é a projeção que nós chamamos de cônica, ok? Como vocês podem bem ver, ó, ela tem um formato mais cônico, tem partes, ó, que estão bem grudadinhas na Terra e tem partes que não estão grudadinhas na Terra. As que estão bem coladas, que conseguem ali ter contato com esse geóide na Terra, é onde vai ter menos deformação. E essas partes, então, ó, que estão mais desgrudadas, que estão mais longe, é onde, então, vai ter maior deformação. Pode ver, vai ser, então, nesse polo aqui, o polo norte, e nessa região aqui, ó, mais para a borda, então, desse cone, certo? E depois nós temos a projeção azimutal, que nós também chamamos de plana, que é como se eu colocasse um papel em algo redondo e deixasse só assim. Tá ali o plano, tá ali o tridimensional, eu coloco um papel em cima. Ou seja, tem partes que vai pegar totalmente esse papel e tem outras partes que vão ficar, ó, parece voando. Certo? Porque não vai dar para grudar. Sora, mas dá para grudar o papel na Terra. Eu pego lá um globinho, pego o papel e amasso e ele gruda. Sim, mas aí precisa amassar. E no momento que eu estou amassando, eu estou fazendo o quê? Uma deformação, ok? Então, não estou conseguindo ser fiel àquilo, né? Ao tamanho, ao ângulo, à forma, à área. Então, eu vou deformar isso. Então, que tem outros tipos de projeção, gente? Tem diversos tipos de projeção, ok? Mas nós vamos nos focar principalmente nesses 3 aqui nessa aula. Sora, eu quero saber dos demais. Tem aqui os demais, nós vamos disponibilizar os slides para vocês, e vocês têm aqui uma dica de leitura do Atlas Escolar do IBGE, tá? É do IBGE mesmo, ou seja, é um órgão, né, que é fiscalizado, que é tudo certinho, tem alguém que olhou e deu o ok para isso que está escrito aqui. Não é de qualquer um que nós estamos disponibilizando para vocês. Então, aqui fala um pouquinho dessas outras projeções. Sora, essa projeção aqui que a senhora está apontando é muito estranha. Sim, mas é uma projeção que alguém fez por algum motivo, tá, gente? Ó, ela segue esse formatinho dos continentes. Então, a prioridade dessa projeção aqui, a prioridade dessa projeção é mostrar os continentes, e não tanto os oceanos também, tá? Então, ela tenta se manter fiel mais ou menos ao tamanho e à área, mas aí ela deixa o quê de lado? Deixa de lado, então, os oceanos. E os ângulos, né, gente? Então, tem outras aqui que daí eu recomendo vocês lerem aqui. Porque, infelizmente, né, nossa aula é só de 1 hora, não dá tempo para ver tudo isso. Então, aqui nós vamos agora falar da projeção cilíndrica, ok? Que é aquela que parece ter um cilindro em volta, então, daquele nosso globo, do nosso geóide. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, projeção cilíndrica, ela geralmente é muito utilizada por nós quando nós fazemos o quê? Quando nós olhamos o quê? Um mapa mundi. Geralmente, os mapamundis têm essa projeção aqui, certo? Então, essa projeção, eu coloco, então, parece papel em volta desse geóide, e depois eu abro esse papel. Vai ficar perfeitinho? Não, né, gente? Como eu e o Vitor falamos para vocês, não tem como ficar perfeito. Alguma coisa sempre vai ser, então, deformada. Numa projeção, ok, cilíndrica, quem é mais deformado? São as altas latitudes. Porque, como nós vimos lá antes, o papel não chega, não gruda lá nos polos. Então, nessa parte que a Terra está ficando mais redondinha, o papel está seguindo reto. Então, ele não consegue ter contato direto. Com isso, as regiões que nós chamamos de altas latitudes. Sora, como assim alta latitude? Gente, para quem não sabe, ok? A Terra, ela é dividida em baixas latitudes, médias latitudes e altas latitudes. Que nem nós falamos aqui, ó. Latitudes são essas linhazinhas aqui, ó. Ó, que a Terra é cheia, cortada, direta por elas. Vocês viram na aula passada. Certo? Então, aqui nós temos mais ou menos, aproximadamente, o que ser uma alta e uma baixa latitude. Baixas latitudes são regiões próximas à linha do Equador. Ó,
Médias, pega ali um pouco dos trópicos, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, e as altas são as áreas próximas dos polos, Polo Norte, Polo Sul. E sempre, gente, é espelhado. Não esqueçam que as nossas latitudes são espelhadas. O que tem de 0 a 90 para norte, 0 a 90 graus para norte, tem de 0 a 90 graus para o sul. É sempre espelhado. Começa ali o 0 no Equador, espelha para o sul e vai ser espelhado também para o norte. Então, quanto mais próximo dos polos, quanto maiores as latitudes, mais vai ser deformada, então, essa área. Ó, maior a distorção. Ó, quanto mais próximo do Equador, é onde o papelzinho está pegando bem fielmente, menor, então, a deformação, menor a distorção. Quanto mais próximo dos polos, vai ficando cada vez maior. Ó, nas médias latitudes, é média. Chega lá nos polos, nas altas latitudes, é uma distorção muito alta, ou seja, é difícil conseguir manter a forma, manter a distância, manter os ângulos, manter o tamanho real desses continentes, dessas terras. Ou, né, desses oceanos. Certo? Comentários? Aqui sempre tenta imaginar, gente, que é um papel que está sendo colocado em volta da Terra. Onde o papel gruda mais é onde eu tenho menor distorção, onde o papel não consegue grudar, maior a distorção. Tentem pensar nisso na hora da prova, porque daí é difícil decorar. Então, tentem fazer um desenho, uma imagem na cabeça de vocês, que fica mais fácil. Agora eu tenho uma pergunta. Eu e o Prof. Vitor temos uma pergunta. Vocês têm duas projeções. Tem a projeção da representação 1 e tem a representação 2. Eu quero a opinião de vocês. Qual delas está correta? Ou nenhuma delas está correta? Ou ambas estão corretas? O que vocês acham? Vocês acham que a projeção 1 é a mais correta? Não, Sora, eu acho que a projeção 2 é a mais correta. Ah, Sora, mas olhando assim, eu acho que nenhuma delas está correta. Ah, Sora, mas eu acho que as duas estão corretas. O que vocês acham? Para interagir um pouquinho e vocês verem a opinião dos colegas, o que os colegas estão pensando. Podem escrever ali, projeção 1, projeção 2, ambas, nenhuma. Ó, o Vitor acha que as duas estão corretas. E os demais? Digam, pessoal. Ó, mais uma que diz que é ambas, outra diz que é só a projeção 2. Vocês estão vivos aí, gente? Ó, bastante gente falando. Nenhuma está correta. A projeção 2. Várias respostas. Nenhuma parece estar muito certa, mas a 2 parece mais fiel. Ó. Projeção 2. Nenhuma. Tá bom. Gente, assim, quando eu faço isso, essa brincadeira com os pequenos, quando eu digo pequeno lá do 6º, 7º ano, eles sempre me dizem que a projeção 1 tá correta. Sempre, é sempre assim. E eu pergunto, mas por que, gente? Ah, porque é assim que tá os mapas da escola. E daí eu analiso com eles, aí eu trago, né, outros mapas, e eles, como assim, Sora? Pois é, né, gente? Por isso que eu digo que o mapa é político. Então, vamos lá, gente. Não vou dar resposta agora de imediato. Nós vamos continuar explicando, e depois, no final, vocês vão já chegar à conclusão, mas nós também temos um slide falando a resposta, não precisa se preocupar. Então, assim, ó, a projeção 2, aquela que nós colocamos ali anteriormente, essa daqui, desculpa, aqui é a projeção de mercado, desculpa, a projeção 1. Essa projeção 1, ela tem um nome, essa daqui, ok? Ela tem um nome. Qual é o nome dessa projeção? É a projeção de Mercator. O que essa projeção está fazendo, gente? Ela é uma projeção cilíndrica, sendo assim, o que eu falei para vocês? Ela tende a deformar as áreas mais próximas do polo, ó, áreas mais próximas do polo, e manter mais fiel quem? As áreas próximas, então, da linha do Equador. O que essa projeção faz, gente? O que ela altera? Gente, essa projeção, ela altera o tamanho das áreas, o tamanho dos continentes. Ou seja, quanto mais próximo do Equador, mais fiel é o tamanho. Quanto mais longe do Equador, mais próximo dos polos, maior a distorção do tamanho. Distorção no tamanho como, Sora? Fica maior. As áreas ficam maiores.
Muitos alunos meus estão acostumados a essa projeção aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. O que nessa projeção tem? Olha o tamanho da Groenlândia, gente. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho da América do Sul. Quase do mesmo tamanho, gente, da América do Sul. E, gente, a Groenlândia não é do mesmo tamanho da América do Sul. Olha o tamanho gigantesco que está a Europa. Maior que a Oceania. Gente, a Europa não é todo desse tamanho. Olha só a Europa aqui, ó, de ponta a ponta, quase igual à África. Não é desse tamanho. Ou seja, essa projeção é uma projeção que foi feita anos e anos atrás, lá nas grandes navegações, que ela tinha como característica o quê? Dar ênfase, ok? Dar maior importância para a região do hemisfério norte. Ou seja, todos os países do hemisfério norte eram mais importantes nessa projeção. Como assim, Sora? Eles são maiores do que realmente são. O hemisfério norte, então, teve uma distorção em ser maior nessa projeção. Sora, mas qual é a importância de ser maior? Gente, lembram-se, ok? Que as guerras, elas são ocasionadas por quê? Conquista de território. Ou seja, quanto maior um país, melhor. Por quê? Porque ele tem maior população, provavelmente, ele tem mais recursos energéticos, recursos minerais. Então, é melhor. Quanto maior um país, maior é o poderio, né, econômico, militar, político deste país. Lembrando que isso é antigamente, lembre-se lá nas grandes navegações. E logo depois, até ali, a Segunda Guerra Mundial. Isso era muito importante, então. Ter um território gigantesco era sinônimo de poderio. Poderio militar e poderio econômico. Quer dizer que eu conquistei mais territórios, que eu tenho mais, então, matéria-primas no meu território, tenho mais recursos. E isso, então, foi colocado aqui. A América do Norte é desse tamanho? Não. A Groenlândia é todo desse tamanho? Não. A Ásia é gigantesca desse tamanho? A Europa é gigantesca desse tamanho? Não. E se eu for lá para o Polo Sul, gente, a Antártida é desse tamanho gigantesco aqui? Não. Então, isso quer dizer que eu alterei, então, as formas, tá? Eu alterei, não, ou melhor, desculpa, eu alterei mais o tamanho que as formas. Eu tenho esse link aqui para vocês, gente, que é um site que geralmente os professores de geografia utilizam direto para ver isso de tamanho, se é verdadeiro ou falso. Vou aqui abrir para vocês, deixa eu abrir. Estou abrindo. Vou compartilhar essa guia. Deixa eu ver se vocês estão vendo. É esse site aqui, ó, gente. O que eu descobri, Vitor, esse ano? Que o site agora está cheio de propaganda. Olha só. Pois é. Para ele como conseguir se manter, né? Tá cheio de propaganda. Eu até achei que era o meu computador, troquei, coloquei em outro computador e não. O site realmente esse ano tá tomado. Então, por isso que eu deixei mais ou menos esse tamanho. Antigamente, gente, dava para aumentar mais, porque não tinha essas propagandas na parte de baixo e de cima. Agora tem que ser mais ou menos isso. Mas é ótimo, né, gente? Por quê? Porque sabemos que para esse tipo de site existir, dificilmente tem financiamento. Então, a forma dele ainda existir é o quê? Colocando propagandas. Então, vamos deixar elas quietinhas ali. O que eu quero colocar para vocês? Brasil. Ó, Brasil. O Brasil, ele está relativamente próximo do quê? Da linha do Equador, ó. Essa linha aqui. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou colocar o Brasil lá onde fica a Groenlândia, tá? Eu vou arrastar o Brasil até a Groenlândia. A Groenlândia tá aqui, ó. Eu vou arrastar o Brasil. Ou seja, eu vou tirar o Brasil dessa parte que tá mais central, que tá mais no Equador, e vou levando em direção ao Polo Norte. Olha o que vai acontecendo com o Brasil. O que tá acontecendo, gente? O Brasil, ele tá ficando maior e a forma dele ali tá ficando totalmente distorcida. Olha só. Aqui. Ah, entrei na propaganda. Ah, essa propaganda aí tá me sacaneando. Não posso colocar ela próxima. Deu. Ó, vamos aqui. Depois pega a Rússia, Carol, e coloca em cima da África, porque a Olha Rússia só. também é muito distorcida. Já faço isso. Gente, olha só o tamanho. O tamanho que o Brasil ficaria nessa projeção. Essa projeção de mercado, então, tudo que vai para o norte ali fica gigantesco, gente. Olha só esse tamanho gigantesco. Deixa eu só fazer o contrário agora. Vamos tirar o Brasil, vou colocar aqui e vou colocar a Groenlândia. Groenlândia no Brasil. Aqui.
A Groenlândia, pessoal, tem um tamanho semelhante ao da Argentina. Um pouco maior que a Argentina, só. Ó, eu tô colocando agora, trazendo a Groenlândia para onde está o Brasil. Olha só isso aqui. Deixa eu colocar o Brasil dentro do Brasil de novo. Ó. Olha a diferença de tamanho, minha gente. E olha o tamanho que era a Groenlândia. Olha só o tamanho dela. Olha só isso aqui. Mas se eu for trazer para a área real, onde não sofre tanta distorção dessa projeção, olha o tamanho que a Groenlândia fica. Vamos ali na Rússia. Olha, gente, a Rússia. Olha o tamanhão, gente. A Rússia é gigantesca, sim, gente. A Rússia é gigantesca. Mas não é tão gigantesca assim. Vamos colocar na África, né? Isso, ó. Ela parece muito maior que a África, né? Ó. Essas publicidade não tá me ajudando. Tá. Publicidade sai um pouquinho, mas ela não vai sair. Então, aqui, ó. Rússia, eu vou trazer pra cá. Olha o tamanho que ela vai ficando, gente. Ai, ela parece um dinossaurinho. Esse, pessoal, é o tamanho da Rússia. Olha como a projeção nos engana. Então, a Rússia é desse tamanho? Não. Não. Ela é grande? É, mas não é tudo disso. E não é tudo. Olha só, desse tamanho, gente. Ok? Ela não é do tamanho, ela não é maior que a África. E a mesma coisa, se eu pegasse cada um desses países da Europa, gente, porque a Europa aqui tá parecendo que ela é do mesmo tamanho da África. Não, gente, não é metade, ok? Ela é máximo aqui, assim, ó. A Europa é bem pequenininha, bem pequenininha, gente, ok? Por isso que muitas vezes nós falamos que, às vezes, um estado brasileiro tem o tamanho de um país europeu. Não é à toa, é verdade, certo? Porque ela é bem pequenininha. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é o Prof. Vitor? Para mostrar que essa projeção de Mercator, ela está distorcendo o quê? Ela tem distorção do quê? Ela está deformando o quê? Ela está deformando, então, o tamanho real dos países, o tamanho real dos continentes. Deixa eu voltar ali para os slides. Ó, esse tamanhão? Não é esse tamanhão, nós vimos, ok? Então, o que a projeção de Mercator dá entonação? Ela dá entonação para os países da América do Norte, principalmente para quem, gente? Ela dá entonação principalmente para o continente europeu. A Europa no centro do mundo, essa era a importância. Esse mapa, então, essa projeção colocava nos mapas a Europa no centro do mundo. Gente, nós sabemos que nem todo mundo aceita tudo, né? Então, o que aconteceu? Anos depois, ok? Teve duas pessoas que fizeram uma projeção para ser o contraponto da de Mercator, que é a projeção que nós chamamos de Peters ou Gall-Peters, ok? O que é essa projeção que quis fazer? Ela ainda é cilíndrica, mas ela quis dar entonação, ok? Focar mais no hemisfério sul. Se a outra focava mais no hemisfério norte, então essa daqui vai focar mais no hemisfério sul. Essa daqui, gente, ela vai tentar manter o tamanho das áreas. A outra não mantinha, ok? A outra tentava manter a forma das áreas. Essa daqui é a forma. O tamanho totalmente distorcido. Essa daqui é o contrário. Ela vai dar, então, entonação para o hemisfério sul e, em vez de dar entonação para as formas, ela vai tentar ser mais real possível o tamanho. Ou seja, se eu tento manter o tamanho, eu altero a forma. Não tem como manter os dois. Então, essa daqui, gente, ela vai colocar quem no centro do mundo? Se a outra colocava a Europa no centro do mapa, a projeção colocava a Europa, essa projeção vai colocar no centro do mapa a África. Ela vai ser totalmente o contraponto da outra. Assim, gente. O que geralmente meus alunos falam quando eu mostro isso daqui? Eles falam que parece que esse mapa, essa projeção, espichou assim, um para o Polo Norte, outro para o Polo Sul, os continentes, que deu espichado, que ele parece que foi... Teve uma briga ali, cada um puxou para um lado e ficou assim. Cada um puxou e teve essa distorção. Então, a projeção de Peters, gente, ela está tentando manter o quê? O tamanho. Mas olha o formato, olha a forma. Ela mantém? Ela tenta, mas ela não consegue. Então, olha pelo tamanho, gente, ok? Pelo tamanho. Olha o tamanho da Europa com o tamanho da África. Sem comparação, gente. Olha a Antártida. A Antártida na outra, olha como é que era.
Ó a Groenlândia como era na outra. Ó a Groenlândia como é nessa. Ou seja, ela tenta manter o tamanho, mas altera a forma, que é o contrário da outra. Tá? A escala aqui tá por quadradinho, ó. Cada quadradinho tem tudo isso de quilômetro quadrado. Eu vi que tem algumas perguntas ali. Sim, eu já ia te falar isso. O Gael pergunta ali que a gente sempre olha nas projeções da América do Norte, a Ásia longe um do outro, mas na realidade são perto. Sim, o Alasca e a Rússia quase se encontram, né? Porque quando a gente sempre olha a projeção no plano, a gente esquece que a Terra ela é cilíndrica, né? Ela tem a constelação. E que realmente a Ásia e a América do Norte chegam numa parte que elas realmente se aproximam, né? Tem uma região no Alasca ali, entre o Alasca e a Rússia, são alguns poucos quilômetros de distância, certo? Inclusive ali onde passa a linha internacional de mudança de data que a gente viu na aula passada, né? E a Camila fala, e os globos seriam menos distorcidos que um mapa comum? Sim, seriam menos distorcidos. Por quê? Porque ele não está representando um cilindro num plano, ele está representando um cilindro num cilindro. Ele representa uma estrutura que é redonda em algo redondo, então ele não precisa distorcer tanto. Claro que tem algumas distorçõezinhas, né? Nenhuma cartografia é perfeita. Não leva em conta o relevo, né, gente? Não leva em conta o relevo. Aquele formato geóide, aquela massinha de modelar. Isso. Ela coloca ali, né? Considerando que a Terra é um geóide, não fica perfeito, mas é muito, muito, muito mais próximo da realidade que as projeções planas, seja Peter, seja Mercator, que é a pior de todas. A gente consegue ver aqui, ó, só dando um exemplo, né? Sem querer me estender muito. Ó, a América do Sul tá aqui, ó, pessoal. Ela fica grande, ó, ela fica no seu tamanho real. E a Europa, ó. Olha o tamanho da Europa, gente. Tinha, né? Então. Olha o tamanho da África. A África é gigantesca, meu bem. A África. Não aqui, tem. Né? Olha o tamanho da África. A África ocupa toda aquela parcela ali. Então, isso, gente. É muito melhor, né? A gente ver, a gente analisar uma projeção cilíndrica sempre do que a plana. Sempre vai distorcer menos, né? Só que, claro, a gente não consegue andar com o globo para tudo que é lado, né? A gente é obrigado a representar também numa sala de aula, em escola pública. Até na privada isso dificilmente ocorre. Dar um globinho para cada aluno olhar. Sai caríssimo, gente. O recurso é caro. O globo, gente, é caríssimo. Esse globo que ele tá ali na mão é uns R$300. Para mais, ok? Ele é caríssimo. Um pequenininho assim, ó, é R$40. Eu cuido dele como se fosse um filho. Tem que cuidar mesmo. Então, gente, é muito mais fácil fazer o quê? Tu pegar um mapa grandão para todo mundo olhar. Só daí, o que a maioria não nota? Que o mapa, se tu juntar as pontas, ele é a continuação, gente. Ou seja, o Alasca, ok? Tá muito próximo da Rússia, tanto que o Alasca era da Rússia. Então, se nós pensarmos nos Estados Unidos, gente, no momento que congela, pode ir a pé dos Estados Unidos para a Rússia, a pézito, porque tá muito perto. Então, quando aquela parte do oceano congela, tu vai a pé. É difícil? É difícil acontecer, né? Porque vocês também sabem, é difícil ter este momento na era geológica, por enquanto aqui, e também é difícil do que atualmente? São dois países que não se dão, né? Então, isso mesmo, Gael. Então, eu quero que vocês... Olha como eu tenho a África tão próxima da Europa, mas falando assim, parece continentes totalmente, assim, um do lado do outro, opostos, mas eles são muito próximos. Não foi à toa, não é à toa que a Europa, né, fez tudo o que fez com a África, porque é ali do lado dela. A Europa considerava a África o seu jardim, porque estava ali, tá do lado. Então, é isso. O que eu tenho mais aqui? A Brenda tem uma dúvida sobre o meu estado. Qual é o teu estado, Brenda? É do Amapá, me lembrei. Eu achei interessante isso na última aula, né? Que tinha uma aluna do Amapá, então és tu. Muitos estudantes de uma Universidade Federal aqui do estado falam que nosso estado do Amapá passa no meio da linha do Equador. E por isso o estado se torna um estado muito quente. Sim, tem bastante relação. Nós tínhamos falado, né, na aula passada, né, Brenda, sobre o fato da tua cidade aí, Macapá, ser atravessada pela linha do Equador, né? Inclusive tem um monumento aí, né, que é o Marco Zero do Equador, que... Ó, para aqueles que não conseguem visualizar, a linha do Equador, ó, passando o Amapá. Isso. Então, o Amapá, ele é dividido em dois hemisférios, né? Uma parte do Amapá está no hemisfério sul e outra no hemisfério
Hemisfério norte. sul, hemisfério norte, ó. Sul, norte, sul, pela linha do Equador. Isso é um privilégio, né? Isso, eu até agora não consegui colocar meu pezinho cada em um e fazer aquela brincadeirinha. Ai, é meu sonho. Um dia a gente vai até Macapá fazer isso. Bora. Então, o que eu quero... Ai, meu fone caiu. O que eu quero aqui trazer com você, gente? Deixa eu ver, deixa eu lá voltar. Mas é bem interessante essa vivência. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Fala ali, né, de ser muito quente, nós vamos ver o clima em aulas próximas, né, mas a incidência do raio solar na sua amplitude máxima, assim, onde ele fica mais a pino, é no Equador, né. Há uma variação, né, durante o ano, por isso que nós temos os solstícios e os equinócios, né, por causa da inclinação do eixo da Terra, mas, sobretudo, o Sol ilumina mais o centro da Terra, que é bem onde tu tá. Por isso que não tem nem inverno, né, gente? Por isso não tem inverno. Mas nós vamos falar mais sobre isso em outra aula, né, Carol? E vamos a aula de climato. Bem por que as regiões próximas do Equador são mais quentes. Mas, de modo geral, é porque o Sol ele incide de maneira menos oblíqua e mais reta, digamos assim, sobre o centro da Terra, que é o Equador, a região da linha do Equador. Pense que o Equador, gente, é o cinto, ok? Da Terra, é o cinto, onde tu coloca geralmente o cinto no teu meio. Então é o cintinho da Terra. O cintinho da Terra é o Equador. Aqui é um sol para cada um. Quente. Ainda mais o ano inteiro, né, gente? Eu confesso que eu não conseguiria sair da região sul do Brasil, porque eu tenho um amor pelo meu inverno. Eu adoro estar debaixo da coberta, adoro casacão. Ai, gente, eu amo, assim, acordar cedo e ver aquele tempo, assim, que não tá o sol, tá tudo molhado, o orvalho. Ai, gente, é assim, eu tenho paixão pelo meu inverno. Eu não consigo morar sem. Ainda mais onde é que tu mora, né? Aí é muito mais bonito ver o inverno. Ai, ainda bem que tá fresquinho aqui. Agradeço. Hoje tomara que não volte mais esses calorões que deu aí nas últimas semanas, né? Já tá na hora de esfriar, né? Já estamos no outono, né? Outono, obrigado. Tu acredita que teve uma aluna minha que falou que nós estamos entrando na primavera? Daí eu perguntei se nós estamos entrando, então, no verão. Ela tá no hemisfério norte, nós estamos saindo do verão. Então, nós estamos entrando no inverno. Ou seja, entre o verão e o inverno, eu tenho o quê, gente? Ali para ela. Então, vai. O que eu quero trazer aqui para vocês? A resposta que eu disse que eu ia trazer a resposta, tá? Então, assim, ambas a projeção 1 e 2 estão corretas. E, ao mesmo tempo, elas estão incorretas, ok? Mas, assim, não posso dizer que elas estão erradas. Elas não estão erradas. Elas mostram a visão de mundo delas. Uma mostra a visão de mundo mostrando o quê? A forma dos continentes. Outra mostra a visão de mundo mostrando o quê? O tamanho real desses continentes. Ambas estão corretas, mas também estão incorretas em alguns requisitos, né? Mas cada uma mostrando, por isso, gente, que eu digo, mapa é político. Depois nós até vamos ver ali da ONU, ou seja, por que a ONU escolheu a projeção azimutal? Nós vamos ver isso agorinha. Não vai agorinha é a cônica. Depois a azimutal. Então, assim, a cônica, gente, é o chapeuzinho de aniversário, ok? O chapeuzinho de aniversário sendo colocado no nosso geóide, no nosso globo. Eu coloco ele e depois eu abro ele, ó. Coloco e abro. Eu abrindo ele, o que acontece? Vai ter deformação nas pontas, aqui e aqui. Onde eu tenho menos deformação, onde eu tenho menos distorção, no meio. Ok? No meio, então, é mais real e nas pontas é sempre mais distorcido. Que nem aqui vocês podem ver, ó. Onde menor distorção, aqui. Onde a maior distorção, nas pontas. Então, no meio fica naquela ali. Aqui, ó, eu tinha colocado, projeção cônica apresenta distorção na base e no vértice do cone, tendo regiões menores, hein? Só que o que é base e vértice do cone? Daí foi desenhadinho ali, bem belo desenhado, só que não. Então aqui, vértice, a pontinha, aquela finurinha ali, vamos supor, como é que nós falamos? Chapeuzinho de aniversário. Ó, do chapeuzinho de aniversário, a pontinha dele, a menor área, vértice. A base, então, é onde nós colocamos. Pum! Coloquei o chapeuzinho. Essa parte circular onde eu coloquei é a chamada, então, de base do meu cone, tá? Só para vocês lembrarem, caso alguém não tenha associado ali com a matemática. Então, onde? Sempre, gente. Isso vai ser em qualquer projeção. As pontas sempre vão ser assim, ó. Mais o quê? Mais distorcidas e o meio vai ser sempre menos distorcido. Certo? Ó. Fica assim, então,
uma projeção cônica. Isso é um mapa, Sora? Não. Alguns de vocês podem dizer que isso é um mapa, mas isso não é um mapa, isso é uma projeção. O que falta para ser um mapa? Título, legenda, escala cartográfica, orientação, ou seja, isso daqui é somente uma projeção. É a projeção que vai fazer um mapa. Falta ainda, então, os outros elementos para isso realmente ser um mapa. Certo? Daí aqui a projeção azimutal ou plana. Geralmente, a prova gosta de dizer projeção azimutal. Porque geralmente é uma palavrinha estranha, vocês não conseguem lembrar, então a prova geralmente coloca. Mas eu quero que vocês pensem que essa azimutal é a plana, ou seja, é aquela que eu tenho um globinho e eu coloquei um papel por cima. Só isso, sem amassar o papel, só o papel. Então ela é plana. Muitas vezes o pessoal confunde a plana, a azimutal, com a cilíndrica, porque quando tu abre a cilíndrica, o pessoal, é plana. Não, gente, não é. Nós vamos ver ali o que tem diferença entre elas. Vamos para cá. A azimutal, gente, ela tende a ser redondinha, ó. Porque ela pega uma parte só. É uma parte bem pequena que ela pega. Ou seja, onde vai ser a menor distorção? No meio. Onde é a maior distorção? Nas bordas, na periferia, ó. A periferia que é onde não consegui grudar esse papel, ó. Esse papel na periferia, ó, não consigo grudar. Então, essas bordas aqui, depois de redondinho, é onde tem maior distorção. Eu sempre falo que essa daqui, ó, é um plano tangente à esfera. Tangente, ó, ele tá na tangente, ó, colocado assim, certo? Aqui, peguei essa porção da Terra da Antártida ali, ó, foi colocada numa projeção azimutal. E olha como ficou bonitinha, gente. O que eu trago para vocês? A projeção azimutal plana é a que mais deixa perfeitinha quem? Deixa perfeitinha a Antártida, porque daí tu consegue ver ela de todos os lados. Tu consegue ver ela, em vez de ela estar lá embaixo ou lá em cima, lá no sul, né, que seria o correto, em vez de ela estar lá no sul, igual ela está nas outras, lembrando das outras, ó. Em vez de ela estar aqui assim, ó, aberta, ó, em vez de ela estar aberta, que deforma totalmente ela, porque ela não é assim, né, gente? A projeção azimutal consegue deixar ela em toda a sua magnitude, ó, bem redondinha. Então, eles apresentam o formato real da Antártida, ó. E ela tá bem próxima aqui, ó, olha, da nossa América do Sul, olha ela pontinha com pontinha. É muito próxima. Às vezes, olhando o mapa aberto, vocês acham que aqui é muito longe, mas não, ó, pontinha com pontinha, tá relativamente próxima. Quer falar algo, Vitor? Que eu vi que tu ia dar entonação? Não, só tô prestando atenção. Então, assim, ó, aqui o meio é onde eu tenho menor deformação. Aqui nas bordas é onde eu tenho maior deformação. Ok? Porque é onde o papel não conseguiu cobrir, ó. Esse papelzinho, ó, esse redondo aqui. Onde no meio, ó, bem no meio, é onde tá a Antártida. Conseguiu, ok. Tá coberto, todo bonitinho, tá grudado. Daí, é interessante dizer que essa projeção ela não consegue representar todo o planeta. Só não. Uma parte. É só uma parte do planeta. Né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Ou vocês fazem o quê? Faz igual a ONU fez no seu emblema. Gente, esse emblema é um emblema, tá? Da bandeira da ONU, é o emblema dela. E ó, vocês podem ver que ela tem uma projeção. Ela tem qual projeção? A azimutal. Gente, como o Prof. Vitor falou, ela não consegue compreender todo o planeta de uma forma fiel. O que acontece, então? Na cabeça deles, né, eles fariam o quê? Eles não favoreceriam nenhum país. Então, eles pegaram aqui, ó, o Polo Norte, que teoricamente é só oceano aqui, não tem, né, oceano congelado, e depois dali eles foram para o sul. Então, eles tentaram, sim, pegar todo o planeta Terra. O que acontece, gente? Isso daqui está totalmente deformado, né? Isso daqui é só realmente para ser o quê? Um emblema, uma característica que não tenta mostrar algo fielmente, ou o mais fiel possível. É um desenho, a partir da projeção azimutal, então, que a ONU teve. Por que a ONU achou de fazer isso? Porque ela queria contemplar todo o planeta Terra, sem o quê? Sem focar em um país específico, sem dar, então, entonação, foco para um país. Então, o foco dela surgiu onde? No glacial ártico, e do glacial ártico para o sul. Então, aqui é onde eu tenho menor deformação. Passei daqui, ó, a deformação tá gigantesca. Daqui
Nem existe, ó. Isso aqui é só realmente uma forma, então, de mostrar. Ah, Sora, alguém trabalha isso fielmente? Não, gente, isso aqui seria um mapa que ele é mais para uma demonstração do que realmente eu vou conseguir trabalhar com ele fielmente, porque ele está todo deformado. Mas né, como a ONU, né, quis, as Nações Unidas quis fazer assim, então deixou esse emblema. Já apareceu numa... Boa! Eu ia dizer isso, Gael. Realmente, não tem como a gente, mesmo distorcendo muito, não tem como representar todo o globo. A Antártica, por exemplo... Ela que lute, não tá ali. Utilizando o Ártico como referência, como a ONU fez, é impossível representar a Antártica. Assim como se a gente virasse e representasse a Antártica como referência, seria impossível representar o Ártico, né? Ela não consegue essa projeção, né? Representar todos os lugares. Claro, porque a gente entendeu que a ONU tentou fazer, né? Ficou... Mas qual é a desculpa, gente? Que na Antártida ninguém mora por morar. Ninguém, né? Ela lá é só para pesquisa, tanto que ninguém pode tirar matéria-prima de lá para lucro. É só pesquisa. A Antártida, ela tem um tratado da Antártida que lá é só pesquisa. Ou seja, ninguém mora, então não precisa contemplar ela. Porque ela é um território mesmo todo. De todos, ela também não é de ninguém. Ninguém tem poderio dominante sobre ela. Então é assim, né? A Antártida que lute. Mas aí, já caiu uma vez no Enem essa questão, mostrando esse emblema e perguntando: o emblema das Nações Unidas foi baseado em qual projeção? Qual projeção? Azimutal ou plana, tá, gente? Algum mais outro comentário? Outro mais comentário? Tô lendo aqui, não. Acho que foi esse o último comentário, né? Foi. Não tem mais nenhum. Então, só para finalizar, para já liberar vocês, que é rapidão. Gente, depois das projeções... nós falamos de título, nós falamos de legenda, nós falamos de orientação e falamos agora das projeções. Falaram de todas as projeções? Não. Por isso que está lá, vai ser disponibilizado para vocês lá no grupo, os slides que vocês podem estar lá nas projeções e acessar aquele link do IBGE que eu dei para vocês. O que aqui tem, por último, que nós deixamos? Escala. O que é escala, gente? A escala, ela diz quantas vezes um território, uma parte do espaço geográfico teve que ser reduzida para caber naquele plano, naquele papel. Então, é assim, ela é dividida em duas, escala numérica e escala gráfica. A escala numérica, ela é nesse formatinho aqui, ó. 1 centímetro, que nós vamos chamar de numerador, quer dizer que 1 centímetro no mapa, 1 centímetrozinho no mapa, equivale, ó, a 50 mil centímetros de área real. Então, assim, a escala numérica, ela sempre será em centímetros. Este número 1zinho demonstra que 1 centímetro no mapa equivale a tanto de área real. Então, aqui nós chamamos de numerador, que é o numerador, a área do mapa, e o denominador, a área real, nossa, aqui, do nosso plano, certo? A escala cartográfica, ela é diferente, desculpa, a escala gráfica, que é uma escala cartográfica, ela é diferente da escala numérica. Ela parece essa régua aqui, ó, que pode ser tanto assim como uma régua, quanto assim. O que é isso, ó? Se eu pegar só essa porção aqui, pegar esse trocinho e colocar no mapa, aquilo ali, gente, no mapa equivale ao quê? A 3 quilômetros do nosso plano real. 3 quilômetros, ó, é só esse quadradinho. Se eu pegar e colocar esse quadradinho lá no mapa, equivale a 3 quilômetros, então, no mundo real. Se eu pegar 2 quadradinhos, esses 2 quadradinhos, eu pego lá, então, essa medida, coloco lá no mapa, essa medida equivale a 6 quilômetros no plano real. Então, a gráfica, ela é por isso. Geralmente, a gráfica ela é por quilômetro. Ó, tá bem colocado aqui no último slide. A gráfica é por quilômetro. A numérica é sempre em centímetros. Ó, numérica é sempre assim e a gráfica é sempre assim. Se vocês prestarem atenção nessas duas, ambas elas estão falando a mesma coisa, a mesma. Porque se vocês transformarem aqui, ó, 500 mil centímetros, ok? Ele vai dar como 5 quilômetros. Entende? Então, essa escala numérica e essa escala gráfica, elas representam a mesma coisa. Só se lê de formato diferente, né? 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Essa daqui. Se lê num primeiro momento. 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou porque eu posso converter esse quilômetros em centímetros e eu vou ler da mesma forma que a outra.
1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, gente, embora o desenho delas é diferente, elas representam a mesma coisa, têm a mesma propriedade, que nem foi bem colocado aqui, ó. A propriedade é a mesma, elas só são representadas de modo diferente. Geralmente, questões de escala, gente, ela vai pedir para vocês converterem quilômetros em centímetros, centímetros em quilômetros. Então, isso daqui que vocês aprendem lá em física, que vocês aprendem em matemática, que é a conversão, vocês têm que saber, ó, de quilômetro para centímetro, eu multiplico 5 vezes, 10 vezes. E se for de centímetro para quilômetro, eu divido a mesma coisa, ó, 10 vezes eu divido 10. Então, para quilômetro para centímetro eu multiplico, para centímetro para quilômetro eu divido. Isso é essencial, vocês trabalham na física. Deixa eu ver ali. Onde, em qual delas? Onde está escrito projeção cônica? Eu acho que foi antes, Carol. Deixa eu ver aqui. Não vi. Foi antes ainda. Eu acho que é aí. Ah, tá aqui. Obrigada. Azimutal. Ou plana. Olha, esse tá ligeiro. Quem é que foi que eu tenho que dar meus parabéns? Quem é que comentou? É o Vitor. Não eu, né? O Vitor aluno. Vitor Algair, o nome dele. Vamos ver aqui. Antes, qual antes? Não, foi. Eu acho que foi esse que tu consertou mesmo. Esse mesmo, tá. É, foi esse mesmo. Uhum. Muito obrigada, que daí quem olhasse depois já ia ficar confuso. Então, aqui, arrumadinho. Então, aqui, gente, esse é o último slide, tá? Então, esse daqui é só para dizer o quê? A escala sempre ela vai, numa questão de Enem, numa questão de URGS, ela vai ter que converter, ou de qualquer outro vestibular. Sempre vai ter aquele cálculo, que daí vocês vão ter que fazer, que vai, na aula que vem nós vamos mostrar para vocês, mas vai ter a conversão. Então, nunca esqueçam de converter centímetro para quilômetro, quilômetro para centímetro, para vocês se acharem, tá? Então, para isso, vocês têm que saber como se converte. Isso daqui vocês vão usar tanto em física quanto em matemática, então é algo geral, não é só para geografia que vocês têm que saber. Comentários, dúvidas? Roubamos um pouco mais do tempo. Mas esse conteúdo é muito importante, né, gente? Não teria como deixar de colocar escala, por exemplo, hoje. Né? É que se deixasse totalmente a escala para a aula que vem, vocês achariam talvez que ela é outro elemento. Não, é um dos 5 elementos. Tranquilo, gente? Então tá. Lembrando, a gravação, ok, vai estar disponível para vocês. Como ainda a gravação é uma pessoa que faz isso, provavelmente ela vai fazer até quarta-feira. Olha, cheio de coraçãozinho do Mundo Curioso. Então, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Qualquer dúvida, tem eu e o Prof. Vitor lá no grupo, vocês podem nos mandar. Tenham um bom sábado, um bom final de semana. O slide eu já vou mandar lá para vocês no grupo, tá? Então, beijão e muito obrigada pela participação. Bom almoço aí para vocês. Bom sábado, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima aula. Tchau, até mais. Como é que eu gerencio essa gravação para acabar com ela? Eu que agradeço, Luana. Tchau, tchau.